this is the end of a journey for our students of the ZEG MBA. It was an amazing experience, not only for them, but also for us, the staff, the professors, the coordinators of the program. So I think it's really amazing to see how our participants just learn, not just learn, but also grown in 18 months. So I think they are different people from what they were when they started this program. We learn to manage the priorities, what has to be done first, and with that, of course, I think we can manage better the future, and we can manage better our teams, and we can manage better our work. I met a lot of people, amazing people here. I think what made me choose ZEG was the versatility of the program. It made me think that it's much more than all the core courses, let's say. The MBA experience was pretty intense, so I would highlight from this experience all the people I met lots of fascinating people, the experiences we had together in the different environments we were at. How versatile the course is and how much I got to learn in all areas really helped me grow and be a better professional. And we're now waiting to see who are the next group of people that are joining us in the ZEG MBA. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao webinar Do's and Don'ts nas apresentações. O meu nome é Nuno Matos e faço parte da equipa do ZEG Executive Education. Na sessão de hoje, iremos contar com a presença da doutora Margarida Rocha e Melo, que é licenciada em Literatura Portuguesa e Inglesa pela Universidade Nova de Lisboa e mestre em Text and Performance pelo King's College London. Professora de Comunicação e Teatro na Universidade Católica Portuguesa e consultora de comunicação, foi especialista de comunicação externa na Ovion Pharma, Communication and Innovation Projects Manager na Vieira de Almeida, jornalista na SIC Notícias, Público, Expresso e Diário de Notícias e assessora de imprensa na Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. A sessão terá uma duração prevista de 30 minutos e ficará gravada. No final, reservaremos 10 a 15 minutos para as vossas questões, as quais poderão colocar no espaço reservado para Q&A. Passo agora a palavra à doutora Margarida Rocha e Melo. Olá, Nuno, muito obrigada por esta apresentação e olá a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir neste momento. É com muito gosto que estou aqui a partilhar umas curtíssimas notas sobre aquilo que é o módulo que eu dou com o maior dos gostos na pós-graduação em desenvolvimento de competências para gestores de recursos humanos no ZEG. É sempre um gosto enorme poder partilhar ou tentar partilhar alguma da minha experiência, quer ao nível académico, quer ao nível profissional. Eu vou começar por partilhar um PowerPoint com algumas das ideias, poucas, como digo, que vou tentar partilhar aqui convosco rapidamente neste curto webinar.
eu gosto sempre muito, todas as minhas sessões, sejam em presença, sejam online, são sempre muito interativas. Eu gosto muito de convidar os meus alunos, as pessoas que participam, quer das minhas aulas, quer das minhas sessões de formação, gosto muito de os convidar a participar comigo, colocando questões, realizando diversas atividades. Neste momento, no formato do webinar, isso não é tão possível, mas terão a possibilidade de colocar questões no final desta sessão, se quiserem, e também, mesmo que não respondendo diretamente a mim nesta sessão, podem, para vocês próprios, tentar responder às questões que eu vou colocando, ok? Portanto, eu vou passar aqui a partilhar o PowerPoint que eu preparei para esta curta sessão convosco de do's e don'ts nas apresentações. E gostaria, primeiro que tudo, que víssemos aqui um curtinho vídeo que eu editei para visionarmos aqui nesta sessão. Não é preciso eu apresentar mais do que já me apresentaram. Este é aqui o meu CV em 1 segundo e vou passar a passar o vídeo. iPhone X. This is a phone we've been dreaming about for a long time, but the reality of it in your hand, it's really something epic. So let's take a look. Here is iPhone X. Now, unlocking it is as easy as looking at it and swiping up. And, you know, let's try that again. Ho, ho, ho. Let's go to backup here. Ladies and gentlemen of the Starr County Republican Party Executive Committee, good evening. And thank you, not only for your attendance, but for allowing me the opportunity to speak. My name is Phil Davison, and I am seeking our party's nomination for the position of Starr County Treasurer on November 10th. I would like you to send the car onto centre stage in the way that you would do it if you arrived home one evening and wanted to send the car to the garage. So using the auto valet park, just press the button and it will find its way to the garage. Whoa. What? Okay, it seems like it's a little bit lazy tonight, so... Ladies and gentlemen, director and producer Michael Bay. I try to take people on an emotional ride, and the curve. How does it? How do you think it's going to impact how viewers experience your movies? Excuse me, I'm sorry. Okay. Ladies and gentlemen, let's thank Michael Bay for joining us. Ok, portanto, nas minhas sessões usuais, eu iria agora pedir que vocês participassem e colocassem o que são as vossas ideias, o que é que vos ocorreu quando estivemos aqui a visionar este vídeo. Se quiserem também podem encher o chat com os vossos comentários, com aquilo que vos surgiu, com aquilo que sentiram. E eu imagino que talvez algumas das sensações que tiveram, das ideias que vos ocorreram, foi que realmente acontece a todos, certo? Quando nós estamos perante um público, quando temos que apresentar algo a alguém, é óbvio que existe uma alteração em nós e que nós não estamos no nosso meio habitual, não estamos na nossa sala a tomar um chá. Portanto, acontece a todos e eu fui buscar precisamente estes exemplos de grandes profissionais, de grandes empresas, para verem como não só existe esta exigência e este stress acrescido quando nós estamos a realizar uma apresentação, como existem sempre os imprevistos, certo? Mesmo em grandes empresas, mesmo em grandes negócios, mesmo com grandes profissionais, acontecem imprevistos. E, portanto, quanto melhor eu estiver preparado para eles, melhor, como é óbvio, eu conseguirei
realizar essa prestação e será melhor para mim. E é por isso que eu, durante este módulo de técnicas de apresentação e comunicação, que dou com muito gosto, como digo, nesta pós-graduação, abordo uma diversidade de temas e nós trabalhamos, tanto quanto possível e o tempo nos permite, a comunicação e as técnicas performativas, o que é, eu gosto muito desta imagem, o que é isto de estar perante um público, não é? E como é, há os inatos, não é? Há aqueles que são os naturals, como nós dizemos em inglês, não é? Que nasceram para estar um palco, mas todos nós podemos adquirir técnicas que nos ajudem a realizar esse trabalho de melhor forma, da melhor forma possível. E, portanto, nós trabalhamos essas dinâmicas de grupo, essas técnicas de palco, essas técnicas de relaxamento, agilidade e improvisação que são preciosas. Nós trabalhamos a comunicação e a comunicação social, como é que é isso de uma comunicação efetiva, como é que é isso de eu transmitir a minha ideia de uma forma clara, e também vou abordar isto um bocadinho mais daqui em diante. E também as técnicas da escrita jornalística, como elas podem ser as nossas adjuvantes. Abordamos também o storytelling, esta grande técnica que, ironicamente, e se tivéssemos tempo, iriam ver como ela já remonta há muito tempo atrás, não é nada de novo. E iríamos abordar as suas teorias técnicas e praticá-la, e também as técnicas de apresentação em si, e como é que é realmente estarmos perante um público, seja em presença, seja online. E decidi neste pequeno workshop que fazemos aqui hoje, neste pequeno webinar, abordar mais especificamente a questão do online, porque é de facto um dos meios que nós mais utilizamos hoje em dia para estar em comunicação com os outros, e bem podemos nós ver durante o Covid o que é que foi isto de ter de comunicar online. E então vou aqui dar algumas dicas, partilhar convosco algumas dicas durante este curto espaço de tempo sobre aquilo que é a partilha, aquilo que é partilharmos informação online e comunicar online com os outros. Então, o que é isto de eu estar num ecrã perante os outros, não é? Se olharmos aqui para este pequenino GIF que eu aqui partilho, gostava também que pensassem o que é que vos vem à cabeça, o que é que vos surge, e primeiro que tudo gostaria que reparassem no ecrã, gostaria que reparassem na pessoa e o que é que nós temos aqui que nos salta à vista quando estamos online. Então, para estarmos online e a falarmos com as pessoas e lembrarmos sempre e mantermos em mente que temos outras pessoas do outro lado, esse é o primeiro ponto a lembrarmos. O que é que nós devemos fazer? Primeiro que tudo, manter uma boa postura. Lembrem-se que o ecrã do computador é como o ecrã de uma câmara fotográfica, é a nossa moldura, e nós temos que nos posicionar nesta moldura, lembrando-nos que a câmara, ali onde nós estamos a olhar para aquele buraquinho ínfimo e onde não vemos ninguém, estão as pessoas do outro lado a olhar para nós, e elas querem ver-nos acima de tudo, porque até agora, o futuro dirá o que é que vai entretanto acontecer, é a presença humana que é, na verdade, o mais importante quando nós estamos a transmitir uma mensagem a alguém e queremos que ela chegue, ok? Isto para algumas pessoas se calhar poderá parecer muito óbvio, mas a verdade é que para muitas outras não o é. E eu já experienciei isso pessoalmente e já ouvi muitos testemunhos de pessoas que se esquecem de se enquadrar na câmara, que se esquecem sequer de ligar a câmara e, portanto, que a pessoa do lado de lá está a ouvir um ecrã negro, está a olhar para um ecrã negro, e tudo isso impede a comunicação. Se eu também tiver a uma distância do ecrã em que me podem não só ver bem a minha face, mas podem ver os meus movimentos. Como vocês sabem, 70% da nossa comunicação é também visual, é física. Portanto, se eu puder utilizar as minhas mãos, os meus braços para fomentar aquilo que eu estou a dizer, vai certamente ajudar-me a transmitir a minha mensagem. Como dizia agora mesmo, mantenha o vídeo ligado. Não faça o crime de desligar o vídeo. Não tenha medo da câmara. Lembre-se que se estivesse em presença, não iria poder esconder-se atrás de um biome, certo?
Portanto, é exatamente a mesma coisa. Mantenha a câmara ligada, mantenha o vídeo ligado, mantenha a sua conexão com os outros e ponha-se ao lado de lá e pense como gostaria de estar a recepcionar essa sua mensagem. Mantenha a interação, como digo, as minhas apresentações, os meus workshops, as minhas aulas são sempre muito, muito interativas e é crucial nós mantermos, e é uma riqueza, aliás, não só para os alunos como para nós mesmos, mantermos esta interação com o outro. Há aquele ditado, aquilo que ouço esqueço, aquilo que vejo recordo por alguns momentos, aquilo que pratico recordo para sempre. Portanto, mantenha essa sabedoria, esse pequeno slogan de sabedoria popular em mente. E no que se refere à boa postura, se estamos online, ainda é mais importante nós recordarmos a iluminação. Eu já estive pessoalmente em conferências online em que estive a falar com pessoas assim, neste estado. Que pena que é nós não nos recordarmos de pequenas dicas de iluminação para que a pessoa que está do outro lado nos possa ver em condições. A iluminação é crucial, portanto lembre-se, tudo o que seja iluminação por trás de si vai torná-la numa sombra para quem está a olhar para si. Tudo o que seja iluminação lateral já nos consegue iluminar, mas vai nos iluminar parcialmente, também nos vai deixar ligeiramente sombreados. E sim, se nós colocarmos uma iluminação nunca focada diretamente em nós, mas uma iluminação subtil e geral, vai sim permitir que nós estejamos iluminados e que a pessoa do lado de lá nos veja em condições. Mais uma vez, olhando aqui para este GIF, podemos ver como todas estas características aqui estão a funcionar plenamente e até temos em redor como se fosse uma reunião em que esta pessoa dá quase a sensação que está connosco, certo? Porque ela está bem enquadrada, bem iluminada, vemos os seus gestos e realmente a transmissão da imagem, peço desculpa, a transmissão da mensagem que ela quer passar é certamente muitíssimo mais bem conseguida do que se não o fizer. Outras dos aspectos a ter em conta sempre crucialmente em qualquer apresentação são regras, eu costumo dizer que são as regras do beabá, mas que nós vamos las esquecendo ao longo do tempo para grande impacto negativo nosso e de público a quem nós queremos chegar. Ok? É o chamado beabá, é o chamadas regras básicas, como se fazem, que muitas vezes nós, na cultura portuguesa, tendemos a dar de barato que todos sabemos e não ensinamos, mas eu, como tenho aqui uma costela anglo-saxónica forte, defendo muito que nós devemos ensinar como fazer. E, portanto, é crucial, se eu vou iniciar uma apresentação, iniciar com impacto. Como é que eu vou captar a atenção do meu público para aquilo que eu quero dizer? Como é que eu vou conseguir convencer o meu público a ouvir aquilo que eu lhe quero transmitir, ok? Portanto, é crucial cuidar do impacto. Use um icebreaker. Se fizer uma pesquisa na internet, vai ver que o nosso amigo Google lhe dá uma ajuda extraordinária, passando aqui a publicidade, em criar algum tipo de atividade que possa quebrar o gelo na tradução para português e possa conseguir estabelecer logo de início um ambiente mais relaxado para a sua apresentação, quer para si, quer para a sua audiência e o seu público. E claro, termine com impacto também. Não deixe nunca que o final das suas apresentações seja algo descurado, porque pensa que já disse o principal, já disse o importante e o final não é assim tão importante. Mais uma vez, recordando o essencial, mas que não podemos esquecer nunca para ter verdadeiramente uma excelente apresentação com excelentes resultados. É crucial que eu mantenha em mente sempre estes básicos, uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, que a minha apresentação seja um todo consentâneo,
que leve o meu ouvinte na viagem que eu quero levar, ok? O planeamento e a preparação é crucial. Já tive diversíssimos alunos que, precisamente por sentirem que já tinham algumas capacidades, algumas competências nestas áreas, me vieram fazer apresentações improvisadas. E o que é que acontece? Corre mal. Sempre que nós vemos uma grande apresentação, um grande orador, não se iludam. Ele preparou-se e muito. E é por isso que parece fácil. Portanto, o meu conselho é planeie e prepare-se para a sua apresentação. Ensaie, se for preciso, filme-se. Veja o resultado daquilo que faz. Veja como é que funciona. Prepare um plano B. Temos sempre, remeto para o vídeo do início, mesmo aos grandes CEOs nas grandes empresas, algo pode não correr tão bem como estávamos à espera. Então vamos também ter qualquer coisa preparada para esses eventuais acontecimentos. No meu workshop preparo muito os meus alunos para este tipo de capacidade de adaptabilidade e de improvisação, que são, aliás, algumas das competências mais procuradas, como nós sabemos, nas organizações hoje em dia. Porque nós vamos querer ter todas estas competências afinadas quando estamos perante um público, seja ele qual for, seja em presença, seja online. E seja em presença, seja online, nós temos, como é óbvio, de ter um suporte, não é? Precisamos de um suporte para a nossa informação. Mas que suporte? E como é que utilizamos esse suporte, certo? E desafiava aqui, mais uma vez, quem está a ver esta apresentação, que olhe para este slide e pense se ele é um bom slide para eu ter numa apresentação em que eu estou em presença física ou online. Será que este slide me ajuda ou não me ajuda? Pois, ironicamente, e se tiverem tentado ler o que aqui estava, eu agradeço aqui a este Mike Piperno, que é um excelente comunicador e cria estes slides muito bons e muito exemplificativos, e até o próprio texto, se conseguirem ler o inglês, mas eu posso traduzir algumas das frases que aqui temos, o próprio texto, ironicamente, nos está a dizer "This is a bad slide", ou seja, este é um mau slide. Porquê que é um mau slide? Porque os slides são suporte à minha apresentação. E repito, o mais importante numa apresentação é a minha presença física, é aquilo que eu digo, é aquilo que eu estou a dizer. E é para mim, e é a mim que eu quero que me ouçam. O slide é um mero suporte com bullet points, com ideias-chave, com alguma coisa que está a suportar aquilo que eu estou a dizer. Como diz aqui, ironicamente, nesta frase em inglês muito informal, "Where the heck am I supposed to be looking on this slide? What is the main point here?" Ou seja, eu tenho um slide tão inundado de informação, tão inundado de dados e de letras pequenas e de texto corrido longo, que eu estou a impossibilitar o meu ouvinte de captar a informação, seja do slide, seja aquela que eu estou a tentar passar verbalmente, ok? E então, se olharmos para este slide, ele é um bom slide ou é um mau slide? Eu diria que ele também era, infelizmente, um mau slide. E porquê? Porque ele também está a despegar todo um decreto-lei, todo um texto corrido, que não está a ajudar o meu público a entender as mensagens principais que eu quero que ele entenda, ok? Uma apresentação não é um estudo, uma apresentação não é um ensaio.
uma apresentação é um momento que eu tenho para captar a minha audiência e a passar-lhe aquelas que são as ideias cruciais que eu quero que ele retenha. E, portanto, estes slides não estão a prestar um bom serviço nem a mim, nem ao meu público. Então, o que é que eu devo procurar quando estou a apresentar a realizar uma apresentação a alguém? Eu devo tentar ser o mais sucinta e clara possível. Como é que eu faço isso? Perguntar a mim própria o que quero dizer realmente. Quais são os pontos essenciais a passar? Isto passa por muito trabalho de casa prévio, ok? Por isso eu falo na preparação. E o que eu quero que eles recordem? O que recordarão? Quais é que são as ideias cruciais que eu quero que recordem quando saiam desta apresentação? Ok? Portanto, ironicamente, estes pontos foram abordados de forma genial pelo George Orwell, um grande precursor da comunicação, um visionário, como vocês sabem, da comunicação e da grande comunicação desde o início do século XX, que escreveu livros como 1984, que previu aquilo que nós iríamos viver e estamos a viver neste momento. E a nossa amiga The Economist, uma publicação, penso eu também, absolutamente insuspeita e de alta qualidade, no seu livro de estilo, na sua primeira frase, diz algo que se calhar poderá não ser tão óbvio assim para nós, mas é absolutamente verdade. Clarity of writing usually follows clarity of thought, ou seja, a clareza da escrita é resultado de uma clareza de raciocínio. E é com esta ideia que eu gostaria de vos deixar, portanto, a clareza de escrita, a clareza da minha apresentação é algo que vai, sem dúvida nenhuma, ser o resultado da minha clareza de raciocínio. E eu costumo brincar a dizer que se conseguíssemos obter esta clareza de raciocínio, esta clareza de escrita, esta clareza e concisão nas nossas apresentações, eu penso que até, arrisco-me a dizer, o nosso PIB seria maior. É como eu costumo brincar, mas confesso que acredito mesmo piamente nisso. E, portanto, é com estas ideias-chave que vos deixo. Muito obrigada pela vossa presença. Espero que tenha sido útil e mantenham-se em contato quando quiserem. Eu passo agora a palavra de novo ao Nuno, penso eu, que me vai colocar questões, se alguém tiver alguma questão a colocar. Pois, muito bem. Iremos então passar agora às questões. Pelo que coloco a seguinte pergunta à doutora Margarida Rocha Melo. Um dos aspectos com que me deparo, que me provoca maiores dificuldades perante uma apresentação, são os nervos e a ansiedade que me domina. Como me relacionar com esta questão? Essa é uma das questões que eu ouço mais vezes durante as minhas aulas, durante os meus workshops. Lá está, há muitas pessoas que são os naturals, que têm muita facilidade em estar perante um público, mas a maior parte das pessoas não acontece isso. Durante os meus, costumo dizer, venha aos meus workshops, venha fazer o meu módulo na pós-graduação, porque treinamos isto a longo prazo e é de facto um treino de longo prazo, como é óbvio, mas uma das grandes chaves é aquela que eu referi. Prepare-se, prepare-se, não pense que o improvisado lhe vai sair melhor, muito pelo contrário. Quando se preparar, sem querer memorizar nada, não queira memorizar, prepare-se, saiba o que quer dizer e como vai dizer e vai de certeza sentir-se mais à vontade. Outra questão, portanto, as plataformas são muitas vezes diversas e por vezes não estamos familiarizados com as mesmas. Como lidar com estas situações? Exatamente, esse é outro dos desafios do online. Penso que eu própria passo por ela, todos nós passamos por isto, não é? As tecnologias estão sempre a modificar-se, estão sempre
a renovar-se de alguma forma e é um grande desafio. Mais uma vez, se nós, eu advogo que qualquer apresentação que vai ser online, nós não só temos que nos familiarizar com a plataforma, como tornar-nos a familiarizar com a mesma, porque, como sabemos, como estamos permanentemente a mudar de ferramentas, não pense que como já a usou há 6 meses, vai conseguir rapidamente usá-la nesse dia, a essa hora que precisa fazer a apresentação, porque nós esquecemos muito rapidamente desses pequenos pormenores. Portanto, torna a utilizá-la, faça um ensaio geral. Nós no teatro, os ensaios gerais são indispensáveis. Façam um ensaio geral como se fosse o dia. Muitas vezes eu até advogo que se faça esse ensaio geral 24 horas antes, porque se de vez em quando existe algum problema técnico ou assim, por vezes já não é possível colmatá-lo de imediato naquele momento em que vamos entrar em cena, por assim dizer, nessa próxima hora. Portanto, façam um ensaio geral 24 horas, verifique tudo e pergunte. Como digo, a minha costela anglo-saxónica defende algo que é, nós na cultura portuguesa às vezes temos alguma dificuldade, que é, se não sabemos, não perguntamos. Pergunte, peça ajuda e diga, eu não sei como é que se faz. Muito obrigado, doutora Margarida Rocha e Melo, pela sua apresentação e pelos seus esclarecimentos. Ficaremos ao dispor da nossa audiência, no caso de pretenderem saber mais informações relativamente a este tema. Muito obrigado a todos, então, pela vossa presença neste webinar e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Muito obrigado. This is the end of a journey for our students of the ZEG MBA. It was an amazing experience, not only for them, but also for us, the staff, the professors, the coordinators of the program. So I think it's really amazing to see how our participants just learn, not just learn, but also grown in 18 months. So I think they are different people from what they were when they started this program. We learn to manage the priorities, what has to be done first, and with that, of course, I think we can manage better the future, and we can manage better our teams, and we can manage better our work. I met a lot of people, amazing people here. I think what made me choose ZEG was the versatility of the program. It made me think that it's much more than all the core courses, let's say. The MBA experience was pretty intense. So I would highlight from this experience all the people I met lots of fascinating people, the experiences we had together in the different environments we were at. How versatile the course is and how much I got to learn in all areas really helped me grow and be a better professional. And we're now waiting to see who are the next group of people that are joining us in the ZEG MBA.